Olá pessoal, finalmente venho trazer o vídeo das últimas leituras e começo por dizer que abandonei um livro que, se calhar, vocês, ao ver o último vídeo, perceberam que eu não estava assim particularmente entusiasmado, que é aqui o Clube de Combate, do Chuck Palahniuk. Portanto, eu li cerca de 70 páginas, por acaso não tenho aqui o marcador, deixei o marcador aqui no fim, mas li cerca de 70 páginas e o livro não me estava a entusiasmar nada. Eu vou continuar com o livro aqui nas estantes, porque mesmo assim vou gostar de voltar a ele. Mas sinceramente esperava uma coisa. Não sei bem o que é que esperava, sinceramente, mas não gostei daquilo que li. Nesta fase, talvez depois numa segunda oportunidade, o livro me surpreenda um bocadinho mais. Decidi depois ir ali à pilha dos livros para 2024, sim, ainda estou recordado que existe essa pilha de livros, e escolhi um livro da escritora portuguesa Ana Plácido, mais conhecida então, lá está, pela sua vida amorosa do que propriamente pelo seu trabalho enquanto escritora. E esse tópico em particular é abordado aqui na introdução, se não estou em erro, feito pela Inês Pedrosa, exatamente. Portanto, a introdução é feita pela Inês Pedrosa e a Ana Plácido era esta senhora aqui. E a Inês Pedrosa refere que, além da mulher não ser conhecida pela sua escrita, pelo seu trabalho criativo, além disso, ela era apelidada de feia. Que é um bocado triste, não é? Porque o que eu encontrei aqui foi, sem dúvida, uma grande escritora. Ela publicou este livro sob o pseudónimo de Lopo de Sousa, portanto, ela publicava sob a identidade de um autor masculino, e ela... Portanto, eu posso ler aqui a parte de trás, portanto vai contextualizar aqui um bocadinho esta obra. Portanto, sob o pseudónimo masculino de Lopo de Sousa, 11 anos depois de ter sido presa por adultério devido à sua ligação com Camilo Castelo Branco, Ana Plácido escreveu este apaixonante romance. Portanto, 11 anos de ter estado presa, e ela não publicou assim muitos romances. Portanto, ela tem apenas este, tem um segundo romance, que eu agora falho... Não está, não sei aqui dizer-vos. Tem aqui. Herança de Lágrimas, em 1871, a viver na Quinta de São Miguel de Seide, onde funciona hoje a Casa-Museu dedicada a Camilo, e a casa é esta aqui, a casa onde ela viveu depois com o Camilo. Portanto, este romance foi publicado em 1871, e ela depois, sob um outro pseudónimo, chamado Gastão Vidal de Negreiros, começou a publicar na Gazeta Literária do Porto o romance Regina, que ficou inacabado. O primeiro dela foi o Luz Coada por Ferros, uma obra então amargo, onde Plácido recorda o tempo em que esteve presa na cadeia da relação do Porto por adultério em virtude da sua relação com o escritor Castelo Branco. Portanto, até posso ler aqui uma parte do escrito que ela dedicou à irmã, Maria José. Portanto, esse livro em particular, de 1863, o seu primeiro romance, foi dedicado à irmã. Grande parte destes escritos nasceram na calamitosa época do cárcere e do escárnio dos meus algozes, nunca saciados das torturas que me infligiram. Dedicar-te-ei, pois, estas páginas, onde por vezes aparece o teu nome como a estrela da manhã, rompendo a custo das sombras pesadas da noite. É um dever sagrado. Foste a minha única amiga neste mundo, não conheci afeição mais verdadeira. E este romance em particular, como não poderia deixar de ser, será então sobre adultério. E ele é contado de duas formas bastante distintas, também em duas partes. A primeira parte é contada sob a forma epistolar, portanto sobre carta, e temos como personagem principal uma tal Diana de Sepúlveda, que percebemos que está bem casada, com um homem bastante mais velho, e a parte da sua família, portanto, tanto materna como paterna, é um bocadinho nublada. Portanto, ela não sabe grande coisa do que aconteceu à mãe, não sabe muito bem quem seria aqui o pai, e depois ela vai trocando aqui estas cartas com uma sua confidente, uma amiga, e sobre a forma como se estará a apaixonar ali por um mancebo da sociedade de Lisboa com quem ela começa a interagir. E mais não revelo, ali muito ao estilo dos Maias e possivelmente até do próprio Camilo, apesar de eu não ter lido muito do Camilo, haverá aqui ligações escondidas, desconhecidas pelos personagens, que possivelmente impediriam aqui esta ligação. Numa segunda parte, nós, em jeito já de narrativa, portanto muito mais típica deste período assim romântico, vamos ter acesso depois às memórias em primeira mão da mãe
da Diana de Sepúlveda. E aqui o que existe acaba por ser uma continuidade do sofrimento, uma continuidade da história. Portanto, esta herança de lágrimas parece gravada aqui no DNA destas mulheres, pelo menos. E é um livro do qual eu gostei bastante. Não entrega logo tudo no início, portanto, só com realmente a leitura, principalmente aqui da segunda parte, que vai dar grande dimensão aqui à primeira, é que realmente o livro se revela. E assim também são feitos os grandes livros, que não entregam tudo nos primeiros momentos. Gostei bastante, fiquei logo com imensa vontade de ler o primeiro, da Ana Plácido, e depois, possivelmente, também ler alguns dos escritos, até do Camilo, sobre o seu tempo, então, no cárcere, na prisão. Coisas que eu possa ter sublinhado. Sei lá, deixem-me ver. Por acaso apareceu-me aqui logo uma página em que é referido, por exemplo, Dante, Petrarca, Milton, Camões, Bernardino Ribeiro seriam concorrentes aqui de um também poeta. Deixem-me confirmar. E neste livro, em particular, uma coisa que me saltou aqui muito à vista, lá está, acabam por ser aqui as referências ao escritor francês Alfred de Musset. Portanto, muitas vezes até eram transcritos os próprios poemas do Alfred de Musset, como vos posso mostrar aqui. Um escritor que, se vocês estão recordados, eu classifiquei então a leitura do livro que eu li dele, O Confissão do Filho de um Século, como o melhor livro de 2023, que eu pelo menos li em 2023. Portanto, ele é muito citado aqui neste livro, gostei bastante de ler O Herança de Lágrimas e fiz check em mais um livro do projeto 12 para 2024, finalmente. Mas sim, edições lindíssimas, vejam isto. Portanto, o livro é assim, agora com mais calma. Penso que também tem uma ilustração no fim. Não, a ilustração no fim seria aqui esta. Não, também tem aqui. Vejam, uma imagem deles os três. Camilo, Ana Plácido e com um dos filhos. Pronto, eles não identificam a criança, mas sim, será aqui Camilo, Ana Plácido e um dos seus filhos. Muito bem. Continuando ainda aqui nas leituras, um outro livro que eu li assim nos últimos tempos, ainda neste mês de julho, foi o livro The Centaur, do John Updike, O Centauro. Eu não sei se este livro alguma vez foi cá editado em Portugal, acredito que sim. Quem editava o John Updike seria aqui a Civilização, apesar dele ter tido aqui uns outros livros possivelmente publicados por outras editoras que já não estão em funcionamento. A Civilização, infelizmente, deixou de existir, não é? E o Centauro, portanto, eu li no original, ele venceu um prémio qualquer, exatamente, portanto, foi vencedor do National Book Award, e o John Updike, para quem conhece, sabe que ele venceu assim uma data de Pulitzers, foi um eterno candidato ao prémio Nobel, e ele tem várias sagas de livros, mas a mais conhecida será, sem dúvida, a saga do Coelho, que eu tenho completa também nas edições da Civilização. Foi realmente aqui uma aquisição dos meus tempos de frequentar a Festa do Livro do Porto, ainda no antigo Palácio de Cristal, no Pavilhão Rosa Mota, antes das renovações. Eu ia muitas vezes, como comentava aqui no canal, ia muitas vezes a esse mercado do livro, e os livros do John Updike estavam lá, como estavam outros livros da Civilização Editora, a preços bastante simpáticos. 5 euros, 4 euros, vocês já conseguiam comprar esse género de livros. Portanto, a série em si do Coelho não me ficou nada cara. O certo é que eu, depois de comprar os livros, eu iniciei a leitura dessa série, que começa com Corre Coelho, possivelmente, acho que é esse o primeiro, que terá sido também um dos primeiros livros do John Updike, já lá na década de 50, 60, por aí. Eu lembro-me de não ter gostado particularmente. Mas este aqui foi recomendação do Emanuel, que disse que eu ia gostar bastante, e concretizou-se. Gostei mesmo muito deste livro, e é um livro muito autobiográfico. Também vai ser aqui um livro a várias vozes. Nós vamos ter acesso a alguns pontos de vista, e depois outras passagens são narradas por um narrador externo, portanto à narrativa, mas assim de forma muito sucinta nós temos a história de um professor de física, do que me lembro, ou ciências, assim na generalidade, no ensino secundário, e da sua relação com o seu filho.
portanto o seu único filho, que frequentará também essa mesma escola. E acaba por ser um livro muito terno, um livro que vai falar também de desilusão e em certos pontos também estabelecer aqui algumas pontes com a própria mitologia grega. E o John Updike, eu acredito que fez um trabalho mesmo muito esforçado para concretizar aqui esses elos, tanto que a mulher depois parece que lhe pediu para ele identificar todos os momentos. Aliás, ele explica que isso aqui, de acordo com a sugestão da própria esposa, ele colocou as páginas em que apareceriam todos os personagens da mitologia grega. Portanto, caracterizados aqui por outros personagens ali da vivência aqui destes dois homens. Portanto, de certa forma, os seres mitológicos encarnavam aqui estas pessoas desta pequena terra durante esta estação assim mais invernal, não é? Que é onde realmente se passa aqui a história. E é um livro bastante simples se vos contar em termos de enredo, não é? Portanto, nada de muito marcante aparentemente acontece. Portanto, nós temos a história deste professor que vive bastante desiludido com a forma como os próprios alunos encaram a importância da sua disciplina e exibe aqui, logo nas primeiras páginas, um momento de rebeldia, de deixar a aula, de realmente se revoltar, em parte, até porque ele é bastante perseguido, bastante supervisionado aqui pelo diretor da escola, que encarnará aqui o papel quase de um Zeus. E depois o seu filho, depois podemos ter aqui várias interpretações de como ver aqui então esta história. O filho toma muitas vezes o lugar de Prometeu, principalmente aqui de Prometeu, portanto acabar por dar aqui alguma esperança a este pai, o Centauro, que se vocês conhecerem minimamente de mitologia, saberão que é aqui o tentor de uma sabedoria que acaba por ensinar bastante personagens, portanto, vultos da própria mitologia. Portanto, acaba por ser aqui um tentor de grande sabedoria e sem ser muitas vezes escutado e ouvido. Eu acho que foi uma leitura bastante boa. Fico, lá está, muito surpreendido quando encontro escrita assim deste género, deste calibre, que realmente entusiasma bastante. E sim, gostei bastante de ler. Portanto, sim, se vocês tiverem a oportunidade de ler Updike, acho que merece uma leitura, uma visita. Depois, fui aqui a um livro que foi uma aquisição recente, mas não destes últimos tempos. Portanto, quando digo destes últimos tempos, aqui destes últimos dias, portanto terá sido, acho que já mostrei até este livro num Livros Novos qualquer aqui do canal, portanto sim, já terá aqui alguns meses na estante, que é Como Ler um Escritor, do escritor aqui John Freeman. E isto aqui é uma coleção de vários artigos, de vários ensaios, que ele foi escrevendo e publicando em diversas revistas e que depois, lá está, lhe deram a ideia de ele publicar isto tudo num volume único e ele assim o fez. Portanto, nós aqui de escritores temos vários, escritores até que eu não conhecia, desde logo Toni Morrison, Jonathan Safran Foer, que, ao que parece, era muito íntimo do Paul Auster, até viveriam aqui no mesmo prédio, Haruki Murakami, Richard Ford, Ngugi wa Thiong'o, Günter Grass, Nadine Gordimer, enfim, vários, o David Foster Wallace, Philip Roth, são mesmo muitos. Nenhum português, e por acaso fiquei surpreendido de já ter lido aqui alguns. O escritor era e acredito que ainda continua a ser, um fã mesmo acérrimo aqui do John Updike, foi uma surpresa, lá está, porque eu tinha acabado de terminar este livro e fui para este, e o primeiro texto é logo sobre a obsessão que este escritor em particular tinha pelo Updike. Acho que não tem aqui nenhuma foto para vos mostrar, mas ele tem assim uma ilustraçãozinha, portanto este será o John Freeman. E de como, para se tornar um escritor, ele tinha necessariamente de se libertar dessa obsessão de deixar de querer escrever, como o próprio John Updike possivelmente escreveria. Eu não sei se ele escrevia ficção ou não, sei que gostei bastante destes artigos. Alguns são em formato pergunta-resposta,
Outros já são uma espécie de artigo elaborado com base nas respostas dos escritores. Portanto, acaba por ser aqui a opinião do próprio jornalista, neste caso, deste escritor em particular, misturado então com as respostas dos escritores para trabalhar aqui um texto coeso. E fiquei bastante surpreendido com a história de muitos destes escritores, principalmente os não-americanos, e devo dizer ainda mais especificamente os africanos. Lá está, toca-me bastante aqui as dificuldades que todos estes passaram, todos estes escritores aqui mencionados passaram para verem as suas obras publicadas, da forma como alguns saíram de África. Penso que na sua maioria até saíram de África com rumo a países que lhes dessem as condições para eles depois aprimorarem a sua escrita, mas sempre no intuito de regressar a casa, desenvolver aqui uma nova literatura, algo que pudesse ser apreciado pelo seu próprio povo e depois até a própria vontade de escrever nas línguas nativas para não deixar que caíssem em esquecimento, ou no esquecimento. E sim, portanto, isso aqui toca-me bastante. Grande parte desses escritores já morreram, infelizmente. Muitos deles venceram o Nobel, outros foram grandes candidatos ao Nobel sem nunca terem vencido. E sim, portanto, acho que é um trabalho bastante interessante para quem quiser ser escritor, possivelmente tirar aqui algumas dicas de como trabalhar. A verdade é que muitos deles encaram a escrita como um qualquer trabalho, portanto é um trabalho para o qual... Até o Paul Auster menciona isso mesmo, ele podia perfeitamente trabalhar em casa, mas ele faz questão, ou fazia questão neste caso, infelizmente já faleceu, fazia questão de sair de casa, ir até ao escritório, um escritório onde ele não era facilmente contactável, portanto ninguém tinha assim fácil acesso ao número dele, e ele podia trabalhar tranquilamente, escrever os seus romances, mas sim, ia para o escritório trabalhar. A verdade é que só pessoas que já estão num determinado patamar, num determinado nível, que também se podem dar propriamente ao luxo de fazer da escrita um trabalho, não é? Mas realmente estas pessoas trabalhavam assim, de forma metódica, e mesmo quando a escrita não seria o seu ganha-pão, faziam questão de dedicar aquele tempo para escrever todos os dias. Fosse de madrugada, uns seria mais ao final do dia, quando podiam. Portanto, acaba por ser aqui uma análise bastante interessante da forma, então, como estes escritores, em particular aqui os abordados, chegavam, então, à sua arte, aos seus livros. E gostei muito de todos. Aqui o próprio texto do Salman Rushdie foi anterior ao atentado, ao último atentado, que o cegou, não é? Portanto, que deixou mesmo mazelas físicas, tanto que ele depois publicou um outro livro de memórias chamado Faca, se não estou em erro, acho que ficou assim. Portanto, até este texto agora sabe a pouco, tendo em conta aquilo que de facto aconteceu. Sim, acho que vale a pena, não vale a pena continuar aqui a engonhar, vale a pena realmente ler se vocês gostarem assim deste género de livros. Vou dizer então que a edição é bastante bonita. Portanto, temos aqui a Joyce Carol Oates. Acabam por ser assim ilustrações bastante interessantes. A Donna Leon também. Dos escritores nunca são fotos. E depois outros escritores que eu por acaso nunca tinha ouvido falar e que fiquei bastante curioso. Em relação a livros, foi isto. O livro que estou a ler no momento é este, o Never Let Me Go, do Kazuo Ishiguro, também uma aquisição recente. Nós, para conseguirmos esta edição aqui, tivemos que encomendar na Amazon francesa, porque jamais nenhuma tinha. E sim, fizemos questão de encomendar especificamente esta, gostamos bastante destas edições, são assim bastante simples. E eu já tinha começado o livro aqui há uns dias, mas depois tive aqui um período em que não estava a ler absolutamente nada, e hoje recomecei e voltei exatamente à parte onde estava. Portanto, para todos os efeitos, comecei hoje a leitura. E estou a gostar bastante, portanto acaba por não haver aqui muito que comentar, não é? Não li assim muitos capítulos, mas a forma simples com que a história está a ser transmitida, o pequeno grupo aqui de, não vou dizer de amigos, mas jovens, próximos. Ainda não percebi muito bem qual é esta dinâmica, até porque eu nunca vi o filme, apesar de ser um filme bastante conhecido, com a Keira Knightley e outros atores conhecidos, eu nunca vi, portanto para mim a história é nova, e assim, acaba por ser aqui uma história bastante juvenil, por enquanto. E então esta dinâmica de dadores e cuidadores, eu ainda não percebi de todo o que é que isto significa, mas percebo que será algo assim paralelo
meio paralela então à nossa realidade. Estou a gostar e quando tiver terminado depois faço questão de vir aqui falar um bocadinho com vocês. Em relação a outras coisas que eu tenho visto ou tenho assistido, nós vimos aqui há uns tempos um filme que eu por acaso podia ter falado no último vídeo que fiz aqui no canal, mas não me lembrei. E chama-se The Whale, portanto, A Baleia. É mais um filme do Darren Aronofsky. Eu estou a olhar para aqui porque eu tenho aqui os dados da Wikipédia, porque senão eu não sei dizer nomes de ninguém. Mas sim, portanto, este é um filme de 2022. Terá saído ali em setembro, mesmo a tempo de pertencer aqui na janela, então, de candidaturas aos Oscars. E foi o filme que deu o Oscar de melhor ator ao Brendan Fraser. Portanto, um ator muito conhecido da minha infância, por ter feito ali os filmes da Múmia, e que estava muito esquecido por Hollywood, por causa aqui das denúncias que ele terá feito acerca dos abusos por que passou, e depois terá sido um bocadinho proscrito aqui por parte dos seus colegas. E a verdade é que lhe deram a mão neste filme e ele esteve bastante bem, tão bem que mereceu aqui o Oscar. Portanto, este filme ele é uma adaptação de uma peça de teatro baseada numa peça do escritor Samuel D. Hunter, que eu não vos sei dizer quem é, mas acredito que seja aqui um escritor bastante jovem, com os seus 40 e poucos anos, também dos Estados Unidos, e esta é uma peça que... Pronto, realmente, isto é um filme, aliás, que realmente se percebe que veio desta inspiração. Porque o filme tem um cenário muito específico, não se mexe muito para lá daquele cenário em particular, apesar da câmara, no início, mostrar uma grande extensão de campo, portanto, para, de certa forma, situar o espectador de onde esta história se vai passar, mas fica assim numa zona um bocadinho longínqua, talvez. E temos como personagem principal um homem chamado Charlie. Este Charlie é um escritor de inglês que dá aulas através de uma aplicação do género do Zoom ou do Teams ou algo assim do género, portanto dá aulas online, mas sem nunca mostrar a sua aparência física. Isto porque o Charlie é um homem obeso, portanto de uma obesidade mórbida realmente tão grande que lhe dificulta a própria locomoção e precisa de ajuda. E a ajuda vem da parte de uma mulher chamada Ellie, que nós depois percebemos que seria, mais tarde, só mais tarde é que percebemos aqui realmente o elo que os une, mas esta Ellie seria irmã do falecido companheiro do Charlie. Portanto, o Charlie tinha tido um companheiro, portanto seria aqui homossexual, e este homem morreu. Nós não sabemos bem o que terá acontecido, o que é que terá disputado isto, mas o que percebemos de facto é que há aqui uma relação bastante fácil de estabelecer entre a morte do seu marido e depois o problema de saúde tão grave que conseguimos assistir agora. Além disto, como é lógico, o filme vai ser acerca das dificuldades do Charlie no seu dia-a-dia, e o filme decorre num período temporal bastante curto, mas principalmente a sua relação com a filha. A filha esta que... bastante difícil, não é? Mesmo até na escola será uma aluna bastante revoltada, portanto a revolta acaba por marcar aqui muitas das atitudes que ela tem, não só em relação à escola ou à mãe, mas também aqui ao pai, e ela não vê propriamente este pai com bons olhos, porque, no fundo, vocês vão perceber isto ao longo do filme, também não é segredo nenhum, ela sempre sentiu que foi preterida, portanto, que o pai terá tomado uma decisão e tê-la deixado para trás para seguir, então, esta relação com este homem, que entretanto terá perdido. Portanto, é um filme bastante pesado nesse aspecto, e depois envolve aqui até questões ligadas a cultos e a coisas um bocadinho mais religiosas. O filme realmente depois espraia-se por esses campos que são tornam tudo um bocadinho mais ludoso, e como vocês sabem, se vocês acompanham aqui a própria cinematografia do Darren Aronofsky, ele não é propriamente estranho a lidar com temas bíblicos, e realmente o filme depois entra um bocadinho aí nesse caminho, que não me agradou particularmente, mas a verdade é que gostei bastante do filme. E The Whale porque aqui a principal
obra mencionada será, sem dúvida, o Moby Dick. É este livro que vai unir um bocadinho estes personagens todos. Portanto, sim, acho que foi merecidíssima aqui a atribuição do Oscar ao Brendan Fraser. Acho que esteve brilhante. O filme poderia, possivelmente, ter terminado de uma maneira... como é que eu ia dizer? Ele é bastante emotivo, o final. O final é bastante emotivo. E vocês ficam sem perceber aquilo que é real. Obviamente nada disto é real, não é? Mas o que é que de facto aconteceu. Porque acaba por ser bastante fantasioso, não é? Na abordagem como transmite a mensagem aqui ao espectador, fica um bocadinho ao vosso critério decidir o que de facto acontece a estes personagens. Mas sim, gostei. Portanto, acho que teria feito o final ali de maneira diferente. Um final bastante emotivo, uma carga dramática intensa mesmo, mas gostei. Passando aqui a outra coisa, neste caso uma série que eu vi bastante mais recente. Não sei se recordam de eu ter falado, mas acredito que sim, ao longo do canal, para quem acompanha, pelo menos o canal, há de saber que eu aqui há alguns tempos, se ainda se recordam. Não sei bem que estou a dizer isto, porque mais provável é não se recordarem, não é? Já foi há tanto tempo, não faz sentido nenhum até recordarem-se. Mas li um thriller, algo de ficção científica, um thriller de ficção científica, acho que se pode dizer assim, chamado Dark Matter, do escritor Blake Crouch, o mesmo escritor da série... Como é que se chama aquela série dele que eu não gostei nada do primeiro livro? Deixem-me ver. Wayward Pines. Eu li o primeiro livro de Wayward Pines e achei aquilo miserável. Mas o primeiro que li foi, de facto, aqui o Dark Matter. Portanto, Matéria Escura. Acho que ficou assim em português. E, finalmente, vários anos envolvidos, adaptaram esse livro. Portanto, o livro é de 2016, foi publicado originalmente em 2016, e esta série saiu este ano. Portanto, saiu este ano e tem como atores principais o Joel Edgerton, tem também a Jennifer Connelly. Este Joel Edgerton eu conheci-o... Assim, é um ator conhecido, mas realmente lembro-me dele mais até da adaptação do Grande Gatsby, em que ele fazia de Tom. Depois temos a Jennifer Connelly, uma atriz que dispensa também apresentações, e a atriz Alice Braga, também bastante conhecida. Depois destes acabam por não ser assim tão conhecidos. Então, esta é uma série de 9 episódios, e eu acho que não haverá aqui mais temporadas, não vai haver mais temporadas, até porque eu não sei para onde é que eles iam expandir isto. E é uma série que segue fielmente aqui o livro nos primeiros momentos. Portanto, eu não sei até que ponto é que vocês sabem o conteúdo aqui, a matéria do livro. Passa aqui a repetição fácil. Mas o Matéria Escura vai falar sobre um homem, portanto, um professor de física numa universidade periférica, nada de muito importante. E este professor tem uma vida bastante pacata com a sua mulher, com o seu filho. E nestes momentos iniciais da história nós vemos que ele recebe com algum agrado a notícia de que um seu amigo, neurocirurgião ou neurocientista, algo assim do género, não será neurocirurgião, mas algo assim do género, ligado aqui à mente, terá ganhado um prémio bastante reconhecido, Pavia, da Pavia Award. Eu nem sei se isto existe de facto, eu penso que não. Pelo menos eu nunca... Sim, isto será falso. Mas existem de facto assim prémios. Agora, falha-me o nome de um prémio que é atribuído sem a pessoa saber, portanto é assim logo uma coisa muito choruda que depois acaba por financiar investigações, coisas assim do género. E sim, portanto será aqui no campo mais até da ciência, mas escapa-me por completo o nome desse prémio. Mas será algo assim do género, portanto o seu amigo vence este prémio. Eu não vou dizer que ele começa a questionar a sua vida normal, acredito que não. Mas isso depois vai, de certa forma, condicionar aqui alguns dos acontecimentos. E o que acaba por acontecer é que ele é raptado. Portanto, ele é raptado por um homem que está mascarado, não sabemos quem ele é, que o leva
para uma localização estranha, ali na zona de Chicago, acho que era Chicago exatamente, e o que acaba por acontecer é que ele depois vai parar a uma realidade completamente estranha. Uma realidade em que ele está rodeado de pessoas que ele não conhece, possivelmente aqui uma espécie de empresa, uma coisa bastante avançada. Ele não percebe muito bem onde é que está e para as outras pessoas que o estão então a encarar e a lidar com ele, torna-se muito complicado porque ele não sabe responder a nada daquilo que eles lhe estão a perguntar. E isto faz todo o sentido porque, e agora vou dar aqui alguns spoilers, ele não é a pessoa que eles estavam a contar que ele fosse. Portanto, ele foi parar aqui a uma realidade alternativa. E a pessoa que o terá raptado, e isto não é spoiler porque lá está, acaba por ser aqui uma evidência dos próprios primeiros episódios, portanto é uma coisa que vocês têm que saber nos primeiros episódios, ele é raptado por portanto, por ele próprio, mas de uma outra realidade. Havendo aqui esta troca. Isto porque este eu de outra realidade foi, ou estaria por algum motivo, que nós vamos perceber um bocadinho mais tarde, bastante desagradado com aquilo que estava a experienciar e queria ir para uma realidade diferente onde os seus desejos seriam concretizados. E depois vamos acompanhar então aqui este homem chamado Jason e a sua odisseia, digamos assim, a sua Jason Ceia, será o regresso a casa, possível regresso a casa, regresso à mulher, o regresso ao filho. E a série tomou aqui uma série de liberdades que o livro não ousa sequer explorar porque não tem tempo. É um livro, como eu disse depois quando falava dele, é um livro que tem uma velocidade mesmo bastante alucinante. Vocês leem com muita rapidez, como se estivessem quase a ler um screenplay de uma série, lá está. E acho que 9 episódios para um livro assim tão rápido de se ler, acho que realmente esticaram um bocadinho aqui a corda. Portanto, foram por outros campos a estudar relações de personagens que não existem sequer, a introdução de personagens acessórios para dar aqui uma dimensão e uma densidade à história que ela não tinha originalmente, porque, sim, acho que num filme de cerca de 2 horas, e esticávamos a corda em 2 horas e meia, acho que a história teria ficado perfeitamente bem contada. Mas aqui não, portanto quiseram fazer episódios de 1 hora, 9 episódios, e realmente há ali determinados momentos em que a coisa parece que se torna um bocadinho vagarosa. A verdade é que eu acho que eles nunca perderam por completo a mão, e apesar de quererem inovar ali nos episódios finais, acho que tiveram sucesso. Portanto, porque o importante aqui nesta série é mais o aspecto do suspense, portanto, para criar aqui esta expectativa no espectador, lá está, para quererem continuar aqui a seguir a série. Eu acho que eles conseguiram isso com algum sucesso. Gostei particularmente das escolhas de música aqui da série. Digam-me se vocês viram esta série, mas gostei bastante. Há ali um determinado momento em que usam FKA Twigs, a 2 Weeks, que é uma música que eu gosto particularmente. Mesmo Perfume Genius também é usado aqui. Algumas músicas, gostei bastante. E acho que termina bem. Os atores são todos sensacionais. Muitos deles têm que fazer aqui versões diferentes de si próprios, porque à medida que a realidade muda, as pessoas são diferentes porque tomaram decisões diferentes, muitas vezes não têm qualquer elo de ligação entre elas, nem filhos, nem casamento, nada disso é real. Há realidades completamente estranhas em que as cidades são completos desertos, ou estão inundadas, ou existem doenças. Portanto, este foi um livro de 2016 que, de certa forma, previu até aqui um bocadinho a própria pandemia de Covid, não é? Há ali uma realidade em particular que lembra muito isso, em que as pessoas estão fechadas, como um vírus mortal. E ele depois, o personagem vai viajando aqui por estas realidades alternativas e acaba por ser visualmente bastante apelativo. Portanto, é uma série que, se vocês estiverem aqui, isto é da Apple TV, acho que sim, vale a pena ver. Portanto, terá sido isto.
O que é que eu posso comentar ainda assim mais dos livros? É isto, portanto, estou a ler aqui o Never Let Me Go e o Ana Karenina, pretendo avançar com estes. E começamos a ver também uma série na Disney Plus, que é o The Bear, mas ainda só vimos um episódio já bastante estressante, que fala sobre a realidade de um pequeno restaurante de comida italiana, ou de sandes, pelo menos, italianas, em Nova York, e é um stress autêntico. Em breve, conto trazer-vos o vídeo de livros novos. Portanto, o Emanuel fez anos este mês e a pilha de livros é gigantesca. E nós precisamos urgentemente limpar toda esta estante aqui. Aliás, não é esta, é aquela ali que vocês não estão a ver. E arrumar os livros para depois dar lugar a novos. Que é o que se quer. Mais uma vez, digam-me o que é que vocês estão a ler nos comentários, se viram alguma destas séries, se leram algum destes livros, se teriam interesse ou não. Espero que com vocês esteja tudo bem e vemos então num próximo vídeo. Ok? Tchau, pessoal!